Olá pessoal, hoje vamos apresentar nesse vídeo uma modelagem matemática de um sistema hidráulico de um tanque, onde ocorre uma mistura e um aquecimento. Aqui quem fala é Nilovina Fonseca e esse projeto é feito em parceria com minha colega Luana Rezende, na Universidade Federal da Bahia. Bom, estamos modelando um sistema onde o tanque recebe duas entradas de fluido com vazão Q1 e Q2, sendo o nosso exemplo Q1 menos concentrado que Q2. Esses dois fluidos saem através da vazão de saída Q. Dentro desse tanque, esses fluidos são misturados com o auxílio de um misturador. Além disso, há um condensador dentro do tanque onde o vapor que entra sai condensado. Representamos também a densidade dos fluidos como ρ1, ρ2 e ρ, conforme a imagem. Bom, para simplificar um pouco o nosso exemplo, temos algumas hipóteses iniciais. Consideraremos que o fluido é incompressível, forma uma mistura perfeita e ideal, o trabalho de eixo será desprezível e as energias potencial e cinética também serão desprezíveis. Nosso objetivo aqui é realizar o balanço de massa e energia desse sistema para entender como ele vai variar ao longo do tempo. A massa total do fluido no tanque será denotada pela lei da conservação da massa, que para um tanque com entrada e saída do fluido, o balanço de massa pode ser expresso como a diferença de entrada menos a saída. Essa derivada representa a taxa de variação de massa no tanque com o tempo. Vamos então iniciar as nossas equações. O balanço de massa é dado pela derivada da densidade vezes o volume, que é igual à densidade do fluido de entrada vezes a vazão de entrada, menos a densidade do fluido de saída vezes a vazão do fluido de saída. Bom, sabemos que o volume será igual à área vezes a altura, que chamaremos aqui de L, então podemos substituir dessa forma. Temos então a nossa primeira EDO, de primeira ordem, não homogênea, linear e invariável no tempo. Vamos agora fazer o balanço de massa por componente. Se considerarmos também a concentração de um componente no tanque, que vai variar ao longo do tempo, podemos fazer um balanço de massa para esse componente. Chamaremos as concentrações de CI1 e CI2 as concentrações dos fluidos de entrada e chamaremos de CI a concentração da mistura que sai do tanque. Assim como para o balanço de massa, o balanço de componentes considera a entrada menos a saída do tanque. Logo teremos que a derivada da concentração vezes o volume no tempo é igual à concentração de entrada vezes a vazão de entrada menos a concentração de saída vezes a vazão de saída. Como o volume pode variar com o tempo, vamos aplicar a regra da cadeia, já que essa expressão vai depender da concentração e do volume. Então, como vemos aqui, vamos manter CI derivar o volume e somar com o volume e a derivada da concentração. Substituindo essa expressão no que já havíamos encontrado anteriormente, temos que essa regra da cadeia vai ser igual às concentrações vezes as vazões de entrada menos a concentração de saída vezes a vazão de saída. E se a gente simplificar toda essa equação aqui, nós vamos encontrar a nossa EDO. Nossa equação diferencial descreve como a massa total do fluido no tanque varia ao longo do tempo. A equação leva em consideração as taxas de entrada e saída de massa, sendo fundamental para prever o comportamento dinâmico do sistema e auxiliar no controle do processo. Essa EDO é linear, de primeira ordem, não homogênea e invariável no tempo. Vamos agora fazer o balanço de energia geral. O ponto de partida é a primeira lei da termodinâmica aplicada a sistemas abertos, que é expressa como a derivada de todas as energias atuantes no sistema. Temos aqui então que a derivada de U, que representa a energia interna total do sistema, mais a energia cinética e a energia potencial do sistema, que aqui estamos desprezando no nosso caso, é igual à taxa de energia entrando no sistema pelas entradas de fluido, menos a taxa de energia que sai do sistema na saída do fluido, mais Q, que é o calor transferido para o sistema, e W, que é aqui representado o trabalho realizado pelo sistema, que estamos considerando também desprezível. O Q que entra no sistema através do vapor que está sendo condensado, nós podemos representar como a densidade de vapor vezes a vazão de vapor, vezes a entalpia de vaporização, vezes a temperatura. Essa equação nos diz que a variação de energia interna total do sistema ao longo do tempo é determinada pelas contribuições das entradas do fluido, da saída do fluido e do calor fornecido ao sistema. Para os líquidos, a energia interna U pode ser aproximada pela entalpia H, pois a diferença entre as duas, que está relacionada ao volume e à pressão, é pequena. Assim, podemos substituir na nossa equação o U por H.
Nesse contexto, H representa a energia interna do sistema sob a forma de entalpia, que está diretamente relacionada à temperatura. A entalpia de uma substância depende da temperatura, pressão e composição. No entanto, estamos assumindo que a composição não muda significativamente e que a pressão no sistema é baixa e constante para líquidos. Portanto, a variação de entalpia é predominantemente uma função da variação da temperatura. A temperatura aqui é dado pela capacidade térmica CP/dT, onde CP é a capacidade térmica, a pressão constante. Essa relação simplifica o balanço de energia, pois podemos expressar a variação da entalpia diretamente em termos da variação da temperatura. A entalpia da corrente vai ser calculada então pela integral do calor específico em relação à temperatura. E finalmente, nós temos a nossa equação diferencial que descreve a variação da temperatura no tanque ao longo do tempo. Essa modelagem matemática permite entender como a temperatura no tanque varia ao longo do tempo, considerando as contribuições das entradas do fluido, do condensador e de fontes externas de calor. A equação diferencial final fornece uma ferramenta muito poderosa para prever o comportamento térmico do sistema e é crucial para o controle e otimização de processos industriais que envolvam misturas e mudanças de fase. Então temos aqui a nossa EDO de primeira ordem, não homogênea, linear e invariável no tempo. E no próximo vídeo nós vamos ensinar a modelar esse sistema na ferramenta MATLAB usando o Simulink. Até a próxima! Se você gostou, deixa um like.